Romeu era um advogado de um banco ali na Avenida Paulista e ele foi mandado embora depois de 4 anos de serviços para o banco. A Raquel, após 16 anos de casada, entendeu que deveria se separar do esposo. E a Paula era uma menina jovem que engatava um namoro atrás do outro. Vamos entender o que são essas nossas patologias. No caso do Romeu, quando o Romeu saiu do banco, demitido pelo seu chefe, ele falou para a esposa, ele falou para a sogra, para a mãe, para os irmãos, para os amigos do futebol, para quem ele falava, ele dizia que tinha sido uma baita injustiça. Ter sido demitido era com certeza a armação de um chefe invejoso pelos bons trabalhos, pela boa qualidade de trabalho que o Romeu prestava para o banco. Então ele foi criando uma monoideia de que a responsabilidade da demissão dele não passava nem de perto por ele. No caso da senhora que se separou depois de 16 anos, ela também começou apenas a observar e a criticar as falhas do marido, da sua sogra, para apresentar para ela mesma que não havia sido culpa sua aquele divórcio, e sim do marido e das circunstâncias. Mas ela não tinha errado, assim como o advogado. A Paula, por sua vez, engatando um namoro no outro, entre um namoro e outro, ela não tinha nenhum tempo de reserva para autoanalisar-se. Então, ela terminava com um, começava com o outro quase logo em seguida, sempre arrastando as suas mesmas condutas. O Romeu, ele foi empregado de novo. Ele foi contratado por um outro banco para prestar os mesmos serviços. Como aquela senhora se esposou de um novo rapaz e também inaugurou um novo casamento. 2 anos depois, Romeu estava demitido outra vez. Nem 3 anos depois, aquela senhora havia se separado do seu segundo cônjuge e, mais uma vez, a Paula não se acertava num relacionamento afetivo, vivendo muito pouco com cada namorado. O que eles têm em comum? O que esses 3 casos, um advogado, uma senhora casada, depois separada de novo, e uma pessoa que engata um relacionamento atrás do outro, têm em comum? A falta de reflexão em si mesma. Esses 3 casos, entre um acontecimento e outro, as pessoas só detiveram em perceber as falhas da conjuntura, as falhas das outras pessoas. Não olharam para dentro de si mesmas para, numa avaliação honesta, chegarem a conclusões do que elas não deveriam ter feito, aquilo que elas deveriam ter feito e aquilo que elas poderiam ter feito. São 3 situações. Que não deveria, que deveria e aquilo que poderiam inovar e não fizeram. Então, quando saiu do emprego, quando saiu do relacionamento afetivo, quando saiu do namoro, a pessoa não para experimentar um pouco de solidão, que faz com que ela possa mergulhar dentro de si mesma e identificar os seus enganos. Porque no caso do Romeu, ele foi empregado novamente, porque a vida faz assim. A vida vai te dando as experimentações, mas entre uma e outra, você precisa evoluir.
Mas se você apenas cria uma condenação onde você não teve culpa nenhuma, quando você for recontratado, você vai ser a mesma pessoa. A mesma pessoa que foi demitida anteriormente. Portanto, você vai fazer as mesmas coisas e condenar-se-á para ter o mesmo resultado. No caso da senhora, que se separou e depois agasalhou-se com outra pessoa, também ela não parou para examinar a si mesma. Ela debitou todas as contas nas costas da circunstância, do ex-marido. Então ela não se deu conta de onde tinham sido os enganos dela, as suas falhas, os seus exageros, as suas omissões. Então como é que ela poderia fazer coisas novas num novo relacionamento se ela não tinha se dado conta das suas próprias falhas do relacionamento anterior? Portanto, repetiu as mesmas estratégias, teve o mesmo resultado. No caso da jovenzinha Paula, também. Como ela engatava o relacionamento, mesmo que tenha sido relacionamentos frugais, relacionamentos sem muito compromisso, mas era um atrás do outro, era uma cadeia. E a pessoa então não tinha tempo nem de perceber o seu próprio sentimento. A pessoa não tinha como, entre um relacionamento e outro, se dar conta, peraí, o que eu sou sozinha? Exatamente o que eu sinto no meu coração? Por que eu tenho essa necessidade de ter um atrás do outro? Porque se ela não encontrar-se com ela mesma, não vai ter nunca alguém que a satisfaça em qualquer parâmetro da vida. Os exemplos são muito válidos para que nós possamos notar em nós mesmos. Quando nós reclamamos demais dos outros e esquecemos de olhar a nós mesmos, quando passamos a criticar o governo demais sem perceber o que nós poderíamos fazer pelo nosso lar, porque às vezes no nosso lar é onde eu posso administrar alguma coisa. Eu não consigo administrar nada no campo político porque eu não sou político. Agora, dentro da minha casa eu posso gerenciar alguma coisa. Então nós precisamos começar a fazer de fato um exercício que não é de hoje. Santo Agostinho, há mais de 200 anos atrás, já apregoava a necessidade de nós olharmos para dentro de nós, identificar as nossas fraquezas, as nossas qualidades, para que possamos expandir a nossa qualidade e enfraquecer as nossas fraquezas. Muitas vezes nós vamos aos centros espíritas e escutamos, no afã de mostrar para nós o caminho, as pessoas dizerem: olha, combate o teu egoísmo, combate o teu orgulho. No meu entendimento, a gente não tem que estar nem aí para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo, para a nossa presunção. Mas nós temos que estar aí para o nosso altruísmo, para a nossa humildade, para a nossa disposição em ser útil. Porque se eu aumento uma qualidade, eu naturalmente diminuo um defeito. Quanto mais altruísta eu for, menos egoísta vou ser. Quanto mais humilde eu for, menos orgulhoso eu vou ser. Então você não tem que combater o que não está certo em você. Você tem que aumentar as tuas virtudes. Mas para isso eu preciso me conhecer. Então se eu for demitido, que eu não quero que você seja, mas se acontecer, se já aconteceu, se você não olhar para dentro de si, você vai ser novamente contratado e vai fazer as mesmas situações, portanto vai encontrar mais ou menos o mesmo resultado. Se você se separou, se você vivencia essa experiência que a Paula também vivenciou, tá certo? Conhecer-se é fundamental. Sentir o que passa no seu coração é fundamental para você poder fazer novas escolhas e fazer novo de novo. Um abraço a todos.